Esse primeiro domingo agora, a gente vai estar fazendo um estudo sobre oração. Os próximos domingos desse trimestre. E a gente vai recordar algumas coisas. Eu creio que todos vocês já têm alguns anos já de conversão, então algumas coisas são básicas, mas é bom a gente recordar, reforçar, né? E até esse assunto tem uma coisa interessante que todos nós, como cristãos, nós temos experiências de oração, né? Coisas que nós oramos, vimos claramente que era Deus atendendo, dando resposta. Então vai ser um estudo que a gente vai poder trocar bastante, né? Como sempre, você sempre tem liberdade de falar a hora que vocês quiserem, mas especialmente esse estudo vocês podem estar citando experiências da vida de vocês, que vocês oraram e vocês viram alguma coisa acontecer diferente, que vocês entenderam que foi Deus respondendo a oração. A gente vai poder trocar bastante nesse ponto aí. Para começar, a primeira aula seria sobre definição. O que é oração? A gente tem lá em Hebreus 11, repetir que os irmãos abrissem lá, o que é oração. A gente lê esse versículo e tentar meditar o que ele nos ensina sobre a oração nesse versículo aí. Hebreus 11, o versículo 6. Hebreus 11, 6. Fala o quê? Pode. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. O que esse versículo fala sobre oração? Quais as expressões que estão nesse versículo que tem a ver com oração? Primeiro ele tinha falado sobre uma pessoa que tinha agradado a Deus, no versículo 5, que era o Enoque. Enoque tinha agradado a Deus. E aí ele lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, antes de eu falar com Deus, eu tenho que crer em Deus. A não ser que eu esteja fazendo uma repetição de palavra mecânica. Alguém mandou repetir aquelas frases, aquelas palavras, eu estou repetindo mecanicamente. Mas se é de coração, se é sincero, se eu estou falando com Deus, conforme aqui diz o versículo 6, eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus está ouvindo. Eu não estou falando, embora as pessoas estejam ouvindo, se eu estiver orando no meio de outras pessoas, os outros irmãos estão ouvindo eu orar. Mas eu não estou falando com eles, estou falando com Deus. Então tem que ser um diálogo verdadeiro de quem crê que Deus está ouvindo, que Deus existe, que nós temos uma relação pessoal com Deus. Assim como você tem uma relação pessoal com outras pessoas, com a sua família, com seus amigos, você conversa com a pessoa responde, e a pessoa ouve o que você está conversando, também eu tenho que crer com a mesma realidade. Como eu converso com vocês agora, vocês estão me ouvindo, quando eu falo com Deus, Deus está me ouvindo. Eu creio que Deus existe, e Deus é uma pessoa que se relaciona. Deus não é uma ideia, Deus não é uma força, né? Deus é um ser pessoal. E o Pai, Filho e Espírito Santo, eles se relacionam com a gente. Então eu oro porque eu creio. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus ouve o que eu falo, por isso que eu falo com Ele. Certo? E a oração é eu praticar essa crença, né? Tornar essa crença relevante na minha vida, não é? Imagina alguém que diz que crê em Deus, mas nunca fala com Deus. Crê em Deus, mas nunca fala com Deus. Então, o que você pensa sobre o relacionamento dessa pessoa com Deus? Como é que está a relação dela com Deus? Está mal, né? Ele fica um mês sem orar, 2 meses sem orar, 3 meses sem orar. Como é que está a relação? Assim como uma relação com outro ser humano,
Quando você fala assim, não estou falando com fulano, né? Nós não estamos mais conversando, não nos falando. Pode ser alguma coisa ali, né? Se algum problema, não há mais comunhão, não há mais amizade, ou pelo menos foi interrompida, foi enfraquecida a amizade e a comunhão. Então a oração, ela manifesta isso. Qual é o grau da nossa amizade com Deus? Né? Você é amigo de Deus, conversa com Deus, assim como você conversa com a sua família, com seus amigos. Então, se você é amigo de Deus, você conversa com Deus também. Porque você leva Deus a sério, você crê que Ele existe, crê que Ele ouve, e crê que Ele tem uma relação pessoal contigo. Certo? A gente não tem que fazer orar só para cumprir o ritual, só para cumprir uma tradição, só para repetir a palavra que alguém mandou a gente repetir. A gente ora com uma relação verdadeira, sincera com Deus. Certo? E aí, isso é uma fé. É a fé que Deus existe e que Deus se relaciona conosco. Certo? Uma pessoa que não acredita em Deus, quando ela vê a gente orando, ela acha estranho. Ela acha que nós estamos falando com um ser imaginário, né? Com um ser que não existe, ou que ninguém está ouvindo a gente falar. Aí nós que cremos, nós sabemos que Deus está ouvindo tudo que nós falamos com Ele. Certo? Então ela é uma expressão da fé, em primeiro lugar. Aqui em Hebreus 11:6, ela é uma expressão da fé, onde essa fé se manifesta em que eu me aproximo de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então existe um movimento nosso em direção a Deus. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, certo? Agora, os nossos pensamentos, aquilo que se passa pela nossa cabeça, pela nossa reflexão, nossos sentimentos, estão sempre em Deus? O dia inteiro, 24 horas, sim ou não? Não. Né? Não está sempre em Deus, nosso pensamento. Eu estou pensando no meu trabalho, eu penso no programa que eu estou assistindo, na televisão, eu penso numa tarefa que eu tenho que fazer em casa, uma tarefa que eu tenho que fazer na rua. Então, se eu for pegar do meu dia, qual a porcentagem do tempo que eu estou pensando em Deus, normalmente não é 100% do tempo. Nenhuma pessoa fica 100% do tempo pensando em Deus. Então a oração é um momento em que eu paro para pensar em Deus. Quando o professora da escola bíblica, quando a gente era criança, ensinaram assim: fecha os olhos e pensa em Deus. Certo? Tá certo. O ensino está correto. O pensamento tem que estar em Deus. E aí, esse pensamento em Deus, porque eu estou pensando no meu amigo, no Deus que é meu amigo, com quem eu me relaciono pessoalmente, ele que vai reger a oração. Eu vou conversar com o meu amigo, assim como eu converso com vocês agora. E aí, a gente pode até reparar uma coisa que a gente vai ler lá em Mateus 6, que às vezes a pessoa está orando, mas está pensando nos outros. Somente na oração coletiva. Eu estou orando, mas estou dando um recado para alguém que está ouvindo. Eu estou orando, mas estou querendo mostrar que eu conheço. Aí vai citar um monte de versículo bíblico, citar um monte de palavras difíceis. Essa é a oração que Jesus condenou lá em Mateus 6. Uma oração para os homens. Quer dizer, é como se fosse uma performance, né? Eu estivesse atuando, fazendo um show de oração, aquela coisa pirotécnica e tal, para as pessoas me admirarem como eu oro bem. Né? Ou para as pessoas acharem que eu sou espiritual, ou para mandar recado mesmo, para manipular as pessoas, ou falar uma coisa para os outros ouvirem. Tudo isso são distorções da oração. Uma oração verdadeira tinha que ser marcada pela total sinceridade. Eu estou falando com Deus aquilo que eu acho que eu tenho que conversar com Deus mesmo. Certo? Eu falando com Deus. Claro que a gente também vai ver essa diferença entre a oração que você faz em particular, você faz sozinho, e a oração que você faz na igreja ou com outros irmãos juntos. Essa oração que você faz com outros irmãos juntos, você fala sobre coisas que representam o sentimento de todo mundo ali. Mas mesmo que eu estou falando uma coisa que as pessoas sabem, vão concordar, que pediram para orar sobre esse assunto, eu não estou falando com elas. Eu estou falando com Deus. Certo?
Não estou falando para elas ouvirem. Eu estou falando com Deus sobre o que elas pediram. Mas eu estou falando com Deus. Então, o nosso principal foco tem que ser Deus na oração. Não é o foco no que os outros vão pensar do que eu estou falando, do que os outros vão ouvir, ou se eu tenho a oportunidade de ensinar alguém enquanto eu estou orando. Isso aí é desvio do foco. O foco da oração é uma conversa sincera com Deus. Mesmo que seja sobre o assunto da pessoa que está ao meu lado, eu estou com toda a sinceridade pensando em Deus, conversando com Deus, como meu amigo. Pode ser também, já que está olhando. Então, nós vimos que ele se aproxima de Deus porque crê que Deus existe. E o que mais fala aí no final do versículo 6? Por que o crente, né, o que tem fé em Deus, se aproxima de Deus? O que mais tem motivo aí para ele se aproximar de Deus? Parece no final do versículo 6. Galardoador dos que o buscam. Quer dizer o que é essa frase? Galardoador, quer dizer o quê? Recompensador. Né? Retribuidor. Abençoador. Quer dizer isso. Deus abençoa aqueles que o buscam. Então, há uma promessa de bênção como fruto do tempo que eu gasto em oração. Esse versículo aqui. Eu me aproximo de Deus porque eu creio que Ele existe, mas também porque Ele promete me abençoar por esse meio. Eu manter uma relação de oração com Deus me abençoa. Ele vai galardoar os que o buscam. Ele vai recompensar as pessoas que o buscam. A gente pode já pensar sobre esse versículo seguinte. Se Deus ele é abençoador, recompensador daqueles que o buscam, mesmo que aquilo que eu pedi em oração eu não receba, eu vou receber algo. Eu saio da oração tendo recebido algo de Deus, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Então, não recebi o pedido, né, exato que eu tinha pedido, mas eu recebi a edificação da minha fé, eu recebi um crescimento na minha santificação, eu recebi um crescimento na comunhão com Deus, eu recebi um aumento, né, do meu amor por Deus, recebi um aumento do meu amor pelo próximo, até é uma coisa que a gente já pode comentar, né? Como é que eu faço o meu amor pelo próximo aumentar? Se eu orar por ele. Eu orando pelo próximo, esse vai ser um meio que Deus vai transformar o meu coração para aumentar o meu amor por ele. Inclusive das pessoas que são mais difíceis de se amar, que de alguma maneira nos prejudicaram, nos fazem mal, como Jesus manda, amai os vossos inimigos. Provavelmente é o mandamento mais difícil do Novo Testamento, amar os inimigos. Mas ele também manda, orai pelos que vos perseguem, orai pelos inimigos. Então, quando eu estiver orando pelos meus inimigos, esse vai ser o meio que Deus designou para, durante essa oração, Deus está transformando o meu coração para aumentar o meu amor por ele. Deus é galardoador dos que o buscam. Eu orando, eu serei galardoado, eu serei abençoado, eu serei recompensado. Deus vai me fazer crescer. É um exercício para eu crescer na minha santificação, na minha fé e todas as coisas boas que Deus tem para nós, para a nossa transformação pessoal. A pessoa, quando começa na academia, né, ela faz lá um negócio e não vê diferença. Poucas horas por dia, 1 hora por dia, sei lá quanto tempo é. Aí depois de alguns meses, depois de alguns anos, ela começa a ver a diferença ali, o efeito. Mas ela não vê instantâneo o efeito. Então, exercícios são coisas que você vê o efeito depois, mas tem um efeito. Você pode não ver agora, mas alguma coisa está acontecendo. Alguma transformação está acontecendo. Você pode não enxergar assim instantaneamente, mas ao longo do tempo,
conforme você tem um hábito, conforme você tem um exercício, aquilo ali vai ter um efeito sim. E um efeito cumulativo, né? Se você mantém o hábito diário, mantém o hábito de alguns minutos, minuto certo por dia, quantidade certa de tempo por dia, isso tem efeito sim na vida cristã. Porque é a promessa de Deus. Ele é recompensador dos que o buscam. Então, haverá recompensa em se buscar a Deus. Então, você será recompensado. E aí, eu até... A oração, tanto quanto o exercício, a gente vê ao longo do processo, mas internamente, quando a gente faz exercícios, a gente já muda o nosso metabolismo, já muda a nossa pressão arterial, já muda. A oração é a mesma coisa. Sim. É porque a gente quer efeito imediato. Só que a gente não presta atenção no que a gente falou, no que a gente vai recebendo de benefício ao longo, né? Uhum. A gente já quer chegar naquele resultado ali, né? Mas o resultado vai sendo... E a gente, às vezes, não vai percebendo. Quando a gente consegue perceber os pequenos resultados que Deus vai fazendo, que não são os nossos, mas são os deles, né? É que aí a gente está conectado com... Né? Sim. É uma coisa assim que eu preciso exercitar a paciência, né? A paciência, porque nem tudo vai ser muito rápido. Mas eu tenho que crer que coisas acontecem, que Deus me dá coisas. Antes de eu orar, eu era uma pessoa, depois de orar eu sou outra pessoa. Mas mudou assim muito? Não, mudou pouco, mas mudou. Pode ser uma coisa pequena, mas mudou. Antes de orar, havia algo que eu não tinha. Depois de orar, há algo que eu recebi. Deus é recompensador dos que o buscam. Nenhuma oração é sem fruto. Se o fruto não for um evento miraculoso, literal, inquestionável nesse mundo, é o fruto do meu crescimento com Deus, do crescimento da minha alma, da minha comunhão com Deus, da minha santificação, que eu estarei crescendo por ter orado. Mesmo que é uma oração parecida com a que eu fiz ontem. Orei para as mesmas coisas. Abençoa a minha família, me abençoa, me dá segurança, me traz em paz para casa, eu volto do trabalho em casa, vai em paz, volte em paz. Mesmo que seja uma oração parecida com a oração de ontem. Mas o meu crescimento na comunhão com Deus, na santificação, isso já é recompensa de Deus por eu ter orado. Um dia o cara lá no trabalho, eu sempre falo com ele, né? Outro dia ele fez uma pergunta até meio... Ele falou assim, eu não sei quanto tempo você ora, se você ora todo dia e tal, mas eu levanto todo dia 3 horas da manhã para orar. E eu estou com uma promessa que ainda não foi, Deus ainda não me fez essa promessa ainda, mas eu creio na promessa e tal. Aí, quer dizer, além dele questionar se eu oro, se eu não oro, ele falou que levanta 3 horas da manhã todos os dias, e que já tem um período aí que Deus ainda não cumpriu a promessa dele. Aí eu falei muito, né? Eu falei assim, né? Se você pensa que está levantando 3 horas, que está fazendo um sacrifício para Deus para alcançar a promessa, já começa errada a história. E por que contou isso para você? É para dizer que ora mais do que você? Que ora melhor? Já começou errada a pergunta. É estranho, né? Eu não sei quanto você ora, mas eu oro todo dia às 3 da manhã. Ele quer se comparar, né? Quer saber se você ora menos do que ele. Até um irmão que escreve bastante, né? Tem até um livro publicado e tal, só que ele falou isso aí. Aí eu quase que eu falei assim, de repente Deus não lhe deu, não lhe entregou a promessa ainda, porque você ainda não está preparado até para receber essa promessa. Mas aí... E também isso que você falou, ele entra numa limitação do propósito da oração, certo? Então ele está orando para obter aquilo que ele quer de Deus. Então ele acha que orando 3 horas da manhã vai fazer diferença do que ele orar 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, ou orar 7 horas da noite. Sendo que Deus, qualquer horário ele atende, né? Deus é onisciente, não faz diferença. O local, o horário não faz diferença. Pode fazer diferença para nós.
Realmente, se você, por exemplo, se a questão for eu encontrar um horário que está mais silencioso o ambiente, para me concentrar em Deus, com certeza, faz diferença para nós, mas para Deus não faz diferença. Eu posso olhar no meio de uma multidão, de um barulhado, e Deus vai ouvir minha oração do mesmo jeito. Eu não sei se isso é coisa de pentecostal, mas eu já ouvi, e não foi só uma pessoa dizer isso, que de madrugada a fila é menor. Eu pensei nesse momento, mas eu figurei, eu acho que é maior. Porque, na verdade, isso, de uma certa forma, coloca uma limitação. Uma limitação em Deus. Ou seja, Deus, ele tem tanta coisa para fazer, tantas pessoas para atender, então eu vou procurar ele de madrugada, porque de madrugada ele tem menos pessoas para atender. Porque no fuso horário do mundo, né, do outro horário tá cheio também. Lá no Japão é hora de trabalho, tá todo mundo orando também. É verdade. Também. Como Deus vai fazer, e aí eu acho que existe uma falta de entrega, sim, a confiança em Deus, em que você procura meio, seja isso, que é quase uma piada, né, do horário de madrugada, porque a fila é menor. Seja isso ou outra questão se coloca sobre o local de oração. Aí eu vou subir no monte, aí eu vou para dentro do prédio da igreja, como se fora do prédio da igreja não fosse também a mesma coisa, Deus ouvir também. Existem questões aí que a pessoa, ela quer manipular a Deus. Alguma coisa que ela faça que vai garantir a oração funcionar ou ter efeito. E aí você já está diminuindo a Deus por diminuir questão de horário, como se houvesse horário menor ou melhor. Questão de local, como se houvesse um local que Deus ouve, um lugar que Deus ouve menos, ouve mais. E existe também achar que Deus pode ser manipulado. Nenhuma coisa que eu fizer vai manipular a Deus nesse sentido, de eu garantir ou dar mais probabilidade da minha oração ser respondida. Deus não está à nossa disposição para a gente manipular a Ele. Aliás, isso é mais próximo, né, de um conceito de magia. Né? O que é magia? Magia é eu tentar manipular forças sobrenaturais para as coisas acontecerem neste mundo. Então existe o feitiço, a magia, etc. De onde vem essas forças, quem está por trás dela, nós não sabemos. Pode ser uma coisa natural, pode ser seres espirituais. Pode ser demônios, pode ser anjos, sei lá, tanto faz. Não importa. O que importa é que Deus proibiu magia. Deus proíbe a magia porque a magia é uma tentativa de manipular esse mundo. Eu não confio em Deus, não confio na providência de Deus, então eu faço algo para garantir que Deus haja, como se eu conseguisse obrigar Deus a fazer alguma coisa. Então, votos, né, promessas, essas coisas, podem entrar para essa distorção. De eu fazer uma coisa, um propósito, as pessoas falam isso, né? Com Deus para que Deus me atenda. E eu deveria, se eu for fazer um voto, uma promessa, uma consagração a Deus, deveria fazer por sentimento espontâneo, por amor a Deus, não para conseguir alguma coisa. Que aí entra todo esse aspecto de eu achar que eu posso manipular a Deus. Provavelmente, né, Deus até não queira atender, justamente para a pessoa não ficar pensando que aquilo que ela fez deu efeito. Aí depois ela vai passar a receita para outra pessoa, como se fosse uma simpatia, né? Como se fosse uma coisa que a pessoa faz e acontece porque você fez daquele jeito. Mas Deus não está sujeito às nossas regras. Deus não pode ser manipulado por nós. Pode falar. É Deus barganha, né? Exatamente, é barganha. Vou fazer assim, aí o Senhor me abençoa. Muita gente não com nada, depois que não recebe a bênção que a pessoa está pedindo. Né? A pessoa pensa que Deus, ele não existe para fazer as nossas coisas. Sim. Né? Ele nos ajuda segundo o que nós precisamos. Né? Não nós queremos, as nossas vaidades.
E esse é uma relação com Deus, uma relação de utilidade, né? Você olha para Deus pensando no que Deus pode me ser útil. Já que Deus tem todo o poder, então Ele pode fazer isso, pode mudar aquilo, né? Que me interessa, o que eu quero. Essa relação de utilidade com Deus é uma relação inferior. É uma maneira de tratar a Deus muito, assim, pobre, né? Não é isso que Deus quer. Deus quer uma relação verdadeira de amizade e amor conosco, em que eu confio nele. Eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu compartilho com Ele os meus sentimentos. Eu estou preocupado com isso, eu estou precisando disso, eu compartilho. Estou compartilhando, não estou cobrando para Ele fazer, né? Não estou tentando uma maneira de manipular Deus para Deus me atender, para acontecer o que eu quero que aconteça. Não, estou compartilhando com o meu amigo. Assim como a gente compartilha com as pessoas que a gente confia, as coisas que nos preocupam, nossas necessidades, assim deveria ser nossa relação com Deus. Uma relação de amizade sincera. Então, é o nosso amigo que é todo-poderoso, amém, mas também é soberano. Então, Ele tem todo o poder, mas Ele tem a sabedoria e tem a autoridade para Ele dosar o que Ele vai fazer e o que Ele não vai fazer nesse mundo. Eu não tenho nenhuma condição de fazer exigências a Deus ou de tentar garantir que aconteça aquilo que eu estou pedindo a Deus. Eu estou na posição de servo. Deus me chama para ser amigo dele, mas eu ainda sou um servo. Então, nós precisamos desenvolver uma relação com Deus de maior sinceridade, de maior amizade, de maior amor, né? De maior abertura. Inclusive, a oração é esse momento em que eu tenho para abrir o meu coração com Deus. E falar com Deus certas coisas que não é conveniente eu falar nem com o próximo. Nem que seja um amigo muito íntimo, um parente muito íntimo nosso. Tem coisas que é só entre nós e Deus. Ou que é conveniente eu falar somente para Deus. Então é essa relação que Deus quer ter conosco. Uma relação de amizade íntima em que eu compartilho com Ele, converso com Ele o tempo inteiro, sabendo que Ele está me ouvindo e que Ele me ama. Me ama. Mesmo que Ele não faça aquilo que eu gostaria que Ele fizesse, Ele ainda me ama. E Ele está no controle. Então, eu vou todo dia, eu falo com Ele e eu me entrego a Ele. Entrego a minha vida nas mãos dEle, entrego o meu dia nas mãos dEle e entrego minha família, meus planos, meus projetos, meu trabalho. Tudo que eu tenho, eu entrego nas mãos dEle. Certo? Pode falar. Eu acho que quando a gente atualmente as coisas naturalmente então as coisas acontecem naturalmente sem que a gente tenha que, como a irmã falou, fazer uma barganha. Sim. Certo. E vamos, né, deixar no tempo de Deus Ele fazer, né, da maneira que Ele quiser fazer. Se Ele não fizer, tudo bem. Se fizer, amém. Você não vou amar a Deus mais ou amar a Deus menos porque Ele não fez aquilo que eu pedi que Ele fizesse, né? Porque a minha relação de amor com Ele independe daquilo, né, que eu recebo neste mundo, nesta vida. Até porque Ele já deu, conforme diz lá em Romanos 8, ao seu próprio Filho não poupou, né, o entregou por todos nós. Então, Deus já me deu a coisa mais preciosa que Ele poderia dar, que é o seu Filho Jesus por nós, para nos salvar. E aí, com isso, Ele nos deu a vida eterna, que vai durar para sempre e felicidade infinita. Então, aquilo que Ele já me deu não tem nenhuma comparação com qualquer outra bênção terreno que eu tenha nesse mundo. Se eu lembrar disso, o que Deus já me deu é maior do que qualquer coisa que eu possa receber neste mundo, eu não vou fazer minha relação basear com Deus de acordo com o que Ele me deu ou não neste mundo. Ele já me deu uma coisa muito maior, né? Pode falar. E às vezes a nossa decepção com Deus
respeito à oração, não seja o que ele tem dado para a gente, mas o que ele tem dado para o outro, a gente tem comparado o que a gente tem recebido com o que o outro tem recebido. Tem isso também. A gente coloca julgador, pô, o fulano tá ganhando casa, tá ganhando carro, tá prosperando, e eu tô aqui orando 3 horas da manhã, Sim. entendeu? No joelho aqui, 3 horas da manhã, no frio, no calor, não sei o quê, pô, Deus não tá me abençoando. Então, a nossa comparação, que é o que o mundo faz, comparação à vida do outro, às vezes impede Deus de... Né? Porque você não está numa comunhão com ele, você está prestando atenção no que Dos outros, no que os outros têm. E achando pouco o que você tem recebido. Aí, agora, E às vezes até competição. E aí- de competição. competição das bênçãos terrenas, e outro recebeu, eu não recebi. Agora, em relação à salvação e à vida eterna com Cristo, alguém recebe mais do que o outro? É igual, né? A vida eterna é igual para todo mundo. Todo mundo vai viver eternamente na felicidade. Tem até a parábola lá em Mateus 20, que teve um agricultor contratou pessoas no começo do dia para elas colherem lá. E elas trabalharam o dia todo. Aí durante o dia ele foi pegando mais trabalhadores que estavam ociosos. Aí meio-dia contratou mais gente. No final do dia contratou mais gente. Só que aí essas pessoas no final do dia trabalharam só 1 hora. Tem pessoas que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã trabalharam o dia todo. E no final ele deu a mesma coisa para todo mundo. Deu o mesmo dinheiro. Aí os que trabalharam mais tempo reclamaram. Por que eles receberam a mesma coisa que a gente trabalhou mais? Não, eu combinei com você que eu ia dar isso aí. Mesma coisa. A salvação é igual para todo mundo. Então onde é que fica o negócio de comparação? Não tem, é só nas coisas terrenas. Né? A vida eterna é igual para todo mundo. Não tem comparação. Então, essa inveja, essa comparação entre o que o outro tem, o que o outro recebeu de Deus, o outro não recebeu. Um recebeu um milagre, foi curado da doença, outro não foi curado da doença. Eu fico comparando por que Deus curou aquele e não curou aquele. Isso é só no campo terreno. Se a gente pensasse, né, se a gente realmente desse valor à salvação que está em Cristo, não ia ter isso. Porque não tem. Não, todo mundo está salvo. É o mesmo salário no final do dia para quem se converteu na infância, e o outro se converteu lá já velhinho, a vida inteira ele viveu uma vida de pecado, mas no último momento se converteu e recebeu a salvação também, vida eterna para ele também. Né? Não tem diferença. Essa inveja, essa cobiça só acontece porque eu estou focado nas coisas terrenas. Se eu focar nas coisas eternas, coisas celestiais, naquilo que Deus já me deu em Cristo, não vai haver essa comparação, essas coisas. Ele acabou de falar, é uma oração que as pessoas que assim praticam estão seguindo o modelo da oração Do fariseu. Estava se comparando com o outro. O fariseu estava orando, né, para Deus, mas ele olhou para o lado aí, publicano, e falou: graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano. Né? Ou seja, o pensamento dele não estava em Deus. Né? Ele está mais preocupado nele se exaltar e ser melhor do que outras pessoas. Como ele está dizendo, se eu me focasse na bênção celestial que Deus já me deu, não teria inveja dos outros que receberam mais na terra, e não ficaria frustrado quando Deus não me der alguma coisa aqui na terra. A gente está dizendo isso para relembrar que a oração tem esse efeito de focar o meu pensamento nas coisas espirituais. É muito fácil você passar a vida neste mundo, passar o dia inteiro só com coisas terrenas, porque você está envolto de coisas terrenas. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente neste mundo, em volta do seu corpo, são só coisas terrenas e físicas, que são todas elas passageiras. A Bíblia fala assim: aquilo que você vê é temporal, o que você não vê que é eterno. Então, a oração é o momento em que eu paro também, além de todos os efeitos que ela tem. Tem esse efeito para eu lembrar das coisas eternas, das coisas que eu não vejo. Né? E para me treinar, me preparar para eu receber as coisas eternas, quando eu me encontrar com Deus.
Vamos lá em Mateus 6. Orar não, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai orar. Mas lê do versículo 5 até o versículo 8. Algumas coisas a gente já adiantou, mas a gente vai reforçar com esse texto aí. Mateus 6, versículo 8. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Até o versículo 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará. Até o 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade, antes que lhe peçais. Uma instrução de Jesus sobre oração: quando orares, não sejais como os hipócritas. De que ele está falando? O que é essa oração hipócrita que Jesus está falando para não ser feita? Quando orar, não seja como os hipócritas. Ele diz que esses hipócritas se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é então uma oração hipócrita que Jesus está falando nesse versículo aí? Só para ser visto. Oração de exibicionismo. Quando eu estou me exibindo, em termos, seja orando, ou qualquer prática religiosa que eu faça, para me exibir, isso é hipocrisia. Por quê? Porque Deus não está no centro. O centro não é Deus, o centro sou eu. Então eu estou orando daquela forma espetacular para impressionar todo mundo que está ouvindo. Nossa, como ele ora bem e tal. Esse sentimento, ele é torna a oração hipocrisia. Porque o meu coração não está focado em Deus. O meu coração está focado em eu me amostrar para os outros. Claro que isso, não somente nessa maneira aqui que Jesus está falando, externa, visível, e a pessoa vai para o meio da praça e faz uma oração lá, e todo mundo fica olhando, vendo ele orar. Ele está fazendo aquilo para se exibir mesmo, não está fazendo aquilo porque está buscando a Deus. Esse sentimento de se exibir, ele pode acontecer mesmo nas nossas orações normais. Oração, eu não estou sendo espalhafatoso, mas ainda assim, em algum momento lá da oração, eu falo uma coisa, vou falar um negócio aqui que o fulano vai ouvir, vou falar uma coisa para ensinar o fulano, vou falar uma coisa aqui para jogando indireta durante a oração, né? Dizer que toma cuidado com isso porque está se assemelhando à hipocrisia. Porque eu estou pensando no efeito da oração na pessoa que está do meu lado. E eu não estou conversando sinceramente com Deus. Eu estou usando aquele momento para atingir aquela pessoa, né? Para afetar aquela outra pessoa. Mesmo que seja uma boa intenção. Às vezes a intenção é boa, normalmente a pessoa está equivocada. Vou aproveitar essa oração para falar um negócio para quem está ouvindo aqui. Não é assim. Não é dessa forma. Se você quer corrigir a pessoa, tem que chegar para ela e conversar com ela. Falar com ela diretamente. Não ficar jogando indireta na hora da oração, né? A maneira certa é você falar direto com a pessoa. Pode ser também que quando a oração é em grupo, não ser quem esteja fazendo a oração. Pode ser que eu ouça a oração e falar assim, tá falando para fulano.
Pois é. Como eu deveria assumir aquilo ali para mim, né? Também. Não pro outro. Também acontece isso. Mas todos deveriam estar focados em Deus com sinceridade. O resumo é o seguinte: não tem que ter segundas intenções na oração. A intenção da oração tem que ser exatamente o que você está falando com Deus. É só aquilo ali. Eu estou falando com Deus sobre o assunto tal. Sem a intenção de ver o que o fulano vai pensar da minha oração, do que o fulano precisa aprender que está do meu lado, o fulano não sabe, vou aproveitar a oração para ensinar o fulano. Não é por aí. Não é por aí. Né? Nem é para me servir a oração. Né? Para eu lustrar a minha imagem de que eu sou uma pessoa espiritual e tal, para pessoas me admirarem pelo modo como eu oro. Tudo isso aí é fora do que Jesus mandou. Agora, a gente precisa esclarecer o seguinte. Ele fala isso: não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas você entra no seu aposento e fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. Só esclarecendo o seguinte: quando Jesus fala isso, ele não está proibindo a oração em público. O próprio Jesus orou em público várias vezes. Né? Lá no Mateus 11, ele está no meio da multidão e ele fala: graças te dou, ó Pai, revelaste isso aos pequeninos. Lá em João 11, na hora que ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração em público também. Eu estou falando isso, não, eu sei que vocês sabem, mas existem seitas, religiões, que pegam esse versículo aqui e distorcem como se fosse uma proibição da oração pública. Acho que até o Espiritismo faz isso. O Espiritismo fala: não tem que ter igreja, não tem que ter esse culto público, tem que ter só a oração da pessoa particular com Deus. O Espiritismo fala isso. Aí, só que é uma distorção, porque Jesus orava em público, os apóstolos oraram em público, a gente é ordenado a orar em público também. Tá? Jesus está sendo contra o exibicionismo. Não é contra a oração em pública, não. Pode falar. Eu não quero disputa de oração. Disputa, né? Disputa. Não tinha visto, mas me mostrou o nome do mundo e eu vou orar na parte das ofertas a primeira vez. Eu não quero saber quem vai saber pensar assim: não sabe orar, quem vai receber oração é o Senhor. Vai dar ouvido. Que a primeira vez, que nem tem a passagem que fala da oferta da viúva, né? Que ela deu de coração a menor oferta, mas Deus se agradou dela, entendeu? É isso. Sim, a oração também é uma oferta que você faz em palavras a Deus. E aí ninguém tem que reparar, com certeza. Mas as pessoas são assim: porque eu vou orar oração quilométrica e minha oração é melhor. Sim. Também. Não é porque está em público que tem que ser uma oração diferente da oração que você já faz. Deus fala também que não é com muito falar. Com certeza. Exatamente, esse texto que a gente acabou de ler aqui, né? Pode falar. É só uma observação sobre uma fala que você deu agora rapidamente, sobre você ficar falando, você falou assim: eu vou falar uma coisa que você ainda sabe, mas você explicou. Então, assim, sem você conseguir, às vezes, a gente lê, a gente sabe, isso aqui, que aqui, beleza. Mas, às vezes, a gente é questionado, e quando a gente aprende, a gente pode, assim, complementar, não complementar a palavra, mas a gente tem aquela base, né? Sim. Não, tudo bem. Independente de você vou fazer isso. E a gente sabe ou não. Não, a gente tem que saber mostrar para a pessoa. Quando a pessoa disser assim, vai chegar com esse versículo para você: Jesus mandou só orar em particular. Aí você tem que saber que, não, lá em Mateus 11, Jesus ora em público. Lá em João 11, Jesus ora em público. Tá certo. Cada um Deus usa como quer. Eu Sim. não sei me expressar. Deus vai abrir o nosso entendimento, mas vou falar ali tudo. Amém. Vai ser. Não se agradar, não posso fazer nada. Vai ser bênção. Quem se agradar tem que ser o Senhor. Sim. Pode ficar tranquila, tá? Fica tranquilo. Vai ser bênção. E pode ser sincera. Se você sentir no coração de falar ali, você fala. Tá? A oração conversa com Deus. Nós estamos conversando com o nosso amigo. Né? A diferença da oração na igreja é que eu estou falando sobre um assunto específico que a igreja pediu para eu orar. Só isso. Mas você fala do mesmo jeito que você já falaria normalmente. Bom. Então eu estou esclarecendo.
ao mesmo tempo que a gente esclarece isso, quando Jesus fala que é para ter essa oração, é porque ela tem que acontecer. Essa oração secreta, esse momento nosso com Deus, tem que existir sim. Tem que existir. Não posso ficar só com a oração em público. Até porque, inclusive, deve ser isso, né, que caracterizava a hipocrisia daquelas pessoas que Jesus criticou. Porque ele, com Deus, em particular, quando ninguém está vendo, ele não era assim. Não fazia aquela oração toda, não. Aquela oração era só para os outros verem. Né? E eu tenho que ter uma relação verdadeira com Deus, em que a minha oração em público reflete a minha oração particular que eu já tenho com Deus. E não somente ter oração em público para outras pessoas verem. Né? Então Jesus ordena que exista isso. Né? Tem que existir um momento particular nosso com Deus em oração. Tem que existir. Assim como você conversa com quem mora na sua casa, né? Com quem, seu familiar, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você conversa com essas pessoas porque moram na sua casa, você não está de mal com ela, então você conversa com ela. Então assim é com Deus. Nós não estamos de mal com Deus, então nós conversamos com Deus. Se você não está conversando com Deus todo dia, é porque tem um problema aí. Você está de mal com Deus, né? Está sem falar com Deus. Você quer falar? Quem levantou a mão? Você? Não, né? Só levantou, mexeu o cabelo. Não querer fazer publicidade da oração em secreto também. Não, com certeza. A gente tem que ter. Madrugada, estava com sono danado, mas acordei para orar por você. Se transforma no mérito, né? Não precisa. Se você orou em secreto, você se transforma no mérito. Ele não precisa saber, quem precisa saber é Deus. Parece que eu fico com um favor com ele. Não, tanto faz, né? Assim, não existe, olha só. Existe um cristão assim mais consagrado que o outro, mais santo que um outro, pode existir. Mas não é isso que faz a oração dele ser mais forte que a oração do outro. Pode ser o melhor cristão do mundo e o mais fraco do mundo. Pega o cristão mais fraco, o mais instável que existe, e pega o cristão mais forte e mais estável que existe. A oração dos dois é a mesma coisa para Deus. Porque ela não é aceita pelo nosso mérito. Ela é aceita pelo mérito de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, por causa de Jesus que ele nos ouve. Não é porque o outro ora mais que o fulano, não é porque é mais consagrado que o outro que Deus vai ouvir mais. É porque Jesus é nosso mediador. É Jesus sim. Jesus é perfeito e ele tem mérito. O mérito é de Jesus. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Porque por causa dele que Deus nos aceita. Então você ser mais consagrado que o outro, isso é bom para você, certo? Você cresceu, amém. Mas Deus, ele não tem preferência de filho. Os filhos de Deus são todos filhos. Porque eles são feitos não pelo mérito deles, são feitos por Cristo. Quer falar? Então, nesse caso, eu liguei para ela para conversar com você, com ela e orei por nossa mão. Porque eu acredito que o pessoal tem também, mas de repente Deus colocou no nosso pensamento alguém que de repente essa pessoa poderia estar necessitada de uma oração, como também não fez mais. Fica demais. Então, é um caso bem diferente. Não. Ele está falando de pessoas que se exibe, né? Que se acha que como fosse um mérito. E também, assim, só contrabalançando, existe essa questão de eu peço para você orar por mim, nesse sentido. Então você, por amor, né, você orou pelo seu irmão. Aí você diz, que você pediu para orar, eu estou orando. Isso aí não tá errado. É o que você está falando de pessoa que se exibe como se fosse um mérito ela ter orado por nós, né? Que o mérito é de Jesus. Mas tem pessoas que não fora da realidade em relação à oração. Pessoas que buscam pessoas para orar por elas. Estou na casa da irmã fulana de tal, porque
é uma irmã muito consagrada. Deus fala com ela de uma maneira fundamental e boa na casa dessa irmã. E às vezes faz até fila na casa dessas pessoas, para pedir a oração dessas pessoas. Enfim, então, esses cristãos, esses irmãos, eles desconhecem isso. E eles têm acesso a Deus da mesma forma que aquela irmã consagrada tem acesso a Deus. Sim. Porque o acesso é por causa de Cristo. E, infelizmente, esse pensamento aí contradiz a doutrina de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é Jesus e o fulano que ora lá, que todo mundo está indo lá na casa dele orar. Ou é só Jesus? Só Jesus. Uma idolatria, né? Só na idolatria. E a pessoa também que aceita uma situação dessa, ela não devia aceitar, né? Não devia. Se você tem noção de que o único mediador é Jesus, você não pode aceitar essa tendência, né? Porque é uma tendência religiosa de eleger pessoas para serem pessoas-chave que ligam os outros com Deus. Isso é uma tendência das religiões, né? Nós temos que estar sempre alerta quanto a isso. Às vezes a pessoa vai se mudar para uma nova casa, aí ela acha que ela tem que chamar um pastor para orar aquela nova casa para onde ela vai se mudar. Bom, ela orar pelaquela casa, ótimo. Sim, consagrar a casa, ótimo. Só que ela orando vale mesma coisa que o pastor orando. Não é porque ele é pastor que a oração dele vale mais. A nossa oração é aceita por causa de Cristo, certo? E aí nesse ponto é todo mundo igual. O mérito é só de Jesus. Ela está fazendo porque ela crê. Sim, Porque aquilo ali, exatamente. aquela ação vai abençoar a casa dela. Ela crê em Deus. Exatamente. isso não tem nada a ver com as pessoas que oram um pelos outros. Sim. Porque isso aí é uma ordenança bíblica, orar um pelos outros. Então isso significa que essa pessoa, por exemplo, a pessoa vai orar somente essa pessoa. Não, todo mundo tem que orar pelos outros. Essa é o que a Bíblia nos recomenda. E é um exercício de amor pelo meu irmão, eu orar por ele, né? Eu devo orar uns pelos outros também para isso, também para crescer na minha relação, no quanto eu me importo com o outro. Por isso que eu oro por ele. Mas não porque ele precisa que eu ore para que algo aconteça. Porque ele orando é a mesma coisa que eu orar. Ou se uma pessoa só orar e 10 pessoas orarem, é a mesma coisa também. Quanto mais pessoas orarem, não vai ficar assim, mais forte porque é mais gente. Não é votação, né? Não é por aí. E alguém da rua, assim, às vezes pede para... Não é da igreja, não é cristão, mas vê que você está com a Bíblia e tal, e fala assim, irmão, ora por mim. Eu costumo falar isso para a pessoa, mas não, eu vou orar por você, qual é o seu nome? Sim. Mas Deus quer que você fale diretamente. E você ore com também. ele. Deus não quer que você terceirize a sua fé ou a sua oração para eu orar por você. É lógico que eu vou orar por você, mas Deus quer ouvir da sua boca o que você tem que falar para ele também. Com certeza. A pessoa também a falar com Deus também do que está refém da minha oração. Sim. Até porque, Marcos, quando uma pessoa ela chega ao ponto de pedir para alguém orar por ele, isso significa que ela crê em Deus. Sim. De alguma forma, ela acredita que existe Deus. Então, ela crê. Então, o fato de ela crer, ela pode também realmente... Pode orar também, porque ela já crê. Pode estar fraca realmente. Isso aí é outro aspecto, né? Quando veio a Reforma Protestante, uma coisa que Lutero falou foi o seguinte: não, vocês criaram esse negócio dos sacerdotes, dos padres, dos cardeais, dos papas, para fazer intermediação entre os homens e Deus. Só que para isso nós não precisamos do padre, não. Qualquer irmão é a mesma coisa. Nós podemos ser sacerdotes uns dos outros nesse sentido que o irmão Alberto falou, de que o outro está fraco para orar, não tem força para buscar a Deus, então você busca a Deus junto com ele. E ora por ele quando ele não está podendo orar. E aí, nesse sentido, ser sacerdote uns dos outros. Como se levantasse a mão dele, igual fizeram com... Exatamente. Moisés cansou de orar e os outros levantaram a mão dele para ele continuar orando. Com certeza. Hebreus 10,
versículo 12 até o versículo 22. Pode ler do 12 até o 23. Hebreus 10, do 12 ao 23. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos ao estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até o 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse texto ele fala sobre essa posição de Jesus como mediador da oração. Nós estamos dizendo que tanto faz eu orar, você orar, tanto faz uma pessoa mais consagrada, menos consagrada orar, porque quem media entre o homem e Deus é Jesus. Então a oração é em nome de Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, qualquer pessoa orando é a mesma coisa. Deus vai aceitar por causa de Jesus. No versículo 12 que a gente leu, vocês podem ler aí quantos sacrifícios foram feitos por Jesus. Hebreus 10, 12. Quantos sacrifícios tem aí? Um só. O único sacrifício pelos pecados. E se esse único sacrifício pelos pecados foi feito por Jesus, de quantos outros sacrifícios são necessários? Nenhum. Né? Lá no versículo 14, fala de quantas ofertas Jesus fez. Quantas? Uma só. Depois dessa oferta que Jesus fez, ele ofereceu a si mesmo. Quantas outras ofertas são necessárias para Deus atender ao ser humano? Mais nenhum. Então, Jesus fez um único sacrifício, que é do seu sangue, e uma única oferta que foi dele mesmo. E esse único sacrifício, essa única oferta é suficiente para todos os homens de todos os tempos. Então, a gente, nesse primeiro estudo sobre definição de oração, a gente pode tirar da nossa cabeça qualquer aspecto em sentido de um sacrifício que eu faça que vai fazer Deus me aceitar mais. Ou alguma oferta que eu dê que vai fazer Deus aceitar mais a minha oração. Tudo isso está fora. Aliás, acrescentar essas coisas é uma ofensa a Cristo. Como se Cristo não fosse suficiente. O sacrifício que ele fez é suficiente. Eu não preciso de mais nenhum sacrifício. Como o irmão Oscar falou, da pessoa que ora todo dia 3 horas da manhã. Não sei se para ele isso é uma coisa difícil. Para algumas pessoas pode ser difícil. Às vezes vai trabalhar no dia seguinte, né? Então a oração vai se transformando num tipo de sacrifício que a pessoa faz por achar que ela está se esforçando. Deus vai atender mais do que se ela não estivesse se esforçando.
algum preço que ela paga para Deus ouvir ela. Qualquer coisa nesse sentido, em qualquer maneira, é uma contradição com a minha fé em Jesus. Jesus como único sacrifício, como única oferta que é suficiente para Deus me receber. Sim, entra nessa linha aí, de uma contradição com o sacrifício de Jesus. Se eu tenho que fazer algum outro tipo de sacrifício, então o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu estou negando a suficiência de Jesus. Se eu tenho que dar alguma coisa para Deus me atender, também a oferta de Jesus não foi suficiente. Tem muita gente que usa o jejum. Exatamente. Com certeza. porque para você fazer um sacrifício para obter alguma coisa. Com certeza absoluta. Realmente, o jejum não tem que ter esse aspecto de um sacrifício que eu estou fazendo, estou passando fome para ser uma barganha com Deus, para Deus me dar alguma coisa. Se eu tratar nesse aspecto, eu estou contradizendo a minha fé em Jesus como o único sacrifício suficiente. Como a irmã Eliane falou, o jejum tem sentido de consagração. Até como uma coisa assim mais periférica, assim como uma consequência. Tipo assim, eu vou consagrar esse dia para a oração. Então eu vou me dedicar a esse dia, só vou orar, não vou fazer mais nada. Então, como eu estou consagrado à oração, por isso que eu não como, não me alimento, não almoço e tal. Porque eu estou concentrado, focado na oração. Então o jejum não é um fim em si mesmo, é uma consequência de um tempo consagrado à oração. O mais importante é a oração. Se fosse oração com comida, comendo, não teria problema. Mas é porque você resolveu se focar aquele tempo ali só na oração. Orar e comer não tem problema não. Não vai ser isso, a falta de comer, não vai ser a sensação de fome no seu estômago que vai fazer Deus ter mais misericórdia de você porque você está passando fome. Nada, tudo isso está fora do sentido. O sentido é realmente de você consagrar um tempo e, por consequência, como eu estou focado na oração, por isso que eu não comi. Porque eu estou focado na oração. Daí já é sacrifício de todo. Exatamente. Oração não é um sacrifício, como o irmão acabou de falar, porque Jesus já fez o sacrifício, não é um sacrifício. Mas, por outro lado, tem pessoas que preguiçosas para orar. Mas pensam, não, vou dormir e eu dormindo mesmo estou orando. Sim. O outro extremo seria, você não ter nenhum foco. Você não ter foco. Você só faz um pensamento rápido, 10 segundos pensando em Deus, já orei. Não poderia ter mais foco. Só pode crescer nisso. Pode dedicar um tempo certinho mesmo para pensar em Deus, para dar tempo a Deus. Não ser só um bom dia, boa noite que você dá para Deus. É você realmente conversar com Deus e abrir o coração para Deus. A gente falando de oração, a gente tem muitos exemplos assim. A Bíblia fala aí, faz comparações até com outras religiões. A católica que reza o terço, são 150 pontos ali e tal, os irmãos muçulmanos, chamados de muçulmanos de irmãos, tem 5 vezes ao dia virado naquela posição para Meca e tal. Só que a gente sabe que nada disso aí é um sacrifício e não é dessa forma. Mas às vezes a gente sabendo disso tudo aí, limpando, sabendo o que é oração, mesmo assim a gente ainda faz errado como cristão, A gente não dedica um tempo, a nossa... É o outro extremo, Você cai para o outro extremo, então você também não vai ter nada. Não vai ter nenhum horário. Está errado porque ele está usando de vãs repetições. Sim. Mas às vezes eu vou todo dia me comunicar com Deus fazendo aquela mesma... Não são 50 Ave Maria nem 50 Pai Nosso, mas todo dia eu falo a mesma coisa. Que intimidade é essa que eu tenho com Deus, que é meu amigo? Eu sempre é o mesmo papo, é o mesmo assunto, é o mesmo textinho. Exatamente. Você, quando conversa com seus familiares, você não fala as mesmas palavras todo dia. Até porque o familiar vai fazer logo assim.
Já falou. É verdade. Exatamente. Então, às vezes eu critico, mas a minha crítica não é autocrítica. Que virou uma coisa automática, por obrigação, aí você repete as mesmas frases para Deus todo dia. Começa do mesmo jeito, você termina do mesmo jeito, entendeu? Sim, tem que ir para uma conversa sincera, de coração, uma conversa pessoal, de pessoa para pessoa. Assim como você não fica falando a mesma frase para todo mundo todo dia. Existe também um propósito de alguma coisa que você vai orar a Deus. Aquele propósito que você vai orar a Deus, você acredita que está repetindo aquela oração. Ah, sim, você continua orando pelo mesmo assunto. Mas você pode usar outras palavras, não falar sempre a mesma frase. Você pode falar, estou orando pelo mesmo assunto todo dia. Bom dia, irmão. Mas eu falo com outras palavras. A gente varia nisso aí. Sim. Por exemplo, eu sou muito agradecida a Deus por Deus me ter curado um câncer e ter me dado outra chance de curar meu coração. E também eu também já andei de cadeira de rodas, já andei de muleta. Então, surgindo na minha vida foi uma forma, eu agradeço a Deus. Amém. Eu agradeço a Deus pela mesma coisa. Sim. Então eu estou orando errado. Não estou. Todo dia eu peço a Deus pela vida de cada pessoa, de cada pessoa, de cada mãe que está confortar o coração daquelas mães que estão chorando. Muitas mães que não sabem o que é ser espírito. Então eu estou. A minha oração é repetitiva todo dia. Para mim poder fazer a morte. É o mesmo assunto, mas a gente pode falar com as palavras que vierem naquele momento. O que a gente está falando é das frases. Mesma frase sempre, não precisa ser a mesma frase. Você pode falar do mesmo assunto, mas conversando. Assim como você conversa com outras pessoas, você não fala para ela a mesma frase todo dia. Mesmo que fale do mesmo assunto. Falo do mesmo assunto, falei do assunto de novo, mas eu falei com outras frases. Jesus está nos chamando para ter uma relação em que eu converso com Deus e não é uma conversa no automático, não está no piloto automático, né? Uma conversa assim, como eu converso. Fala do mesmo assunto, fala do mesmo assunto, não tem problema. Mas o Jesus nos chama para a gente ir além de repetir frases iguais. Eu conversar com Deus naturalmente, de uma forma assim natural. É isso que ele está nos chamando. Todo dia de manhã já é assim, abrir o olho, dormindo. Quando eu acordo, que eu abro o olho, isso não adianta, que já é automático. Eu já falo, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, obrigado pelo abrir dos olhos. Então, isso já sai assim, né, automaticamente. Agora você quer dizer em parte de oração, né, ficar repetitivo. Sim, você pode conversar. Porque, às vezes, nós fazemos no automático, de repente a nossa boca fala, mas o nosso cérebro, a nossa intencionalidade não entra em comunhão com o que a gente está falando. Sim. Entendeu? É igual escovar o dente. Eu não preciso pensar que eu estou escovando o dente. Eu escovo o dente sem pensar. Eu fecho o olho e escovo o dente. Eu estou pensando, daqui a pouco eu vou sair e vou pegar a volta. Eu estou escovando o dente. Então, para que não se transforme numa coisa robotizada, né? Eu acordei, abri o olho e falei... Mas eu tenho que entrar em comunhão. Não, mas essa situação é eu com Deus, entendeu? Cada um tem seu propósito. Tipo assim, eu tenho esse prazer. A gente fazer, mas a gente fala com uma intencionalidade. Porque Deus, ele nos deu mais um dia de abrir os olhos. Então, isso assim já é o particular mesmo. Sim. Nós estamos falando para não deixar ser uma coisa automática. O problema é o automático. Você pode falar do mesmo assunto, mas fala naturalmente. Falar naturalmente, né? Espontaneamente. Outro dia eu estava pensando assim, às vezes a gente vai entrar em algum site na internet e você tem que provar que você não é um robô. Aí você tem que ver umas figuras, ou ver a prova é para Deus que você não é um robô também. Porque tem muita coisa hoje em dia que faz até na política e tal, o pessoal programa um monte de computador para manipular ali. Aí eu falei assim, às vezes a gente fala tanto a mesma coisa com Deus, parece que é um robô que está falando. Sim, exatamente. Para provar que não é um nesse robô, sentido aí. Você tem que fazer coisas especiais que digam que é você. Certo. Você até está sendo um exemplo. Por exemplo, aqui, quando eu vou confirmar a presença das pessoas que vão ser atendidas pelo psicólogo, eu já tenho uma mensagem padrão, o horário daquela pessoa. Mas, em particular, quando eu vou fazer um convite, por exemplo, vou usar o exemplo agora do PGA, quando eu vou convidar
em Bafejar, eu não uso uma mensagem automática. Eu escrevo uma mensagem direcionada para cada mulher que eu vou convidar. Eu entendi dessa forma, a oração desse jeito. Né? O pessoal que eu vou falar que eu vou psicólogo, é automático. Eu só preciso mudar ali para que essa pessoa vai vir naquele horário. Mas o convite, como é algo assim, realmente, né, do coração, você quer que a pessoa esteja, eu penso naquela pessoa e eu mando um convite específico daquela pessoa. A gente não tem que ter uma relação automatizada com Deus, né? Tem que ser uma relação espontânea, pessoal, particular, né? Em que você conversa com Deus. Oração é isso, conversar com Deus. Você está conversando, tá bom. Agora, se você está só repetindo o mesmo texto todo dia, não sei se é uma conversa, né? A conversa, ela tem um caráter de espontaneidade. Nós não oramos, não temos o costume de orar por Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai Nosso é um modelo de oração. Modelo. Ali naquela oração, por que nós vamos estudar sobre isso? Tem várias missões para nós. Então, a oração não é essa regra de tem que ser Pai Nosso, nosso irmão da fora. Pai Nosso, Ave Maria. Sim. Isso sim é repetição. Sim, porque fica sendo só aquela palavra repetida lá. O coração, depois você repete lá a 10ª vez que você repetiu, seu coração já ficou lá atrás. Você está só repetindo a palavra automaticamente. Né? Também. Só falando e tal, o sentimento foi embora. Eu tenho que manter o sentimento. Eu tenho que manter o coração na oração. Né? Manter a relação viva, uma relação verdadeira. Né? Uma conversa com Deus.